Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai. Em seu nome, Senhor, estudando sua palavra, Senhor. Que o Senhor continue, Pai. Sua presença, Pai, nos alimentando, Pai. Nos dando a semente necessária para os nossos corações, Senhor Jesus. Para que possamos enxergar, Pai, enxergar a verdade, Senhor. Ter sensibilidade, Senhor, no nosso mover, Pai. Precisamos discernir, Pai, o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos guiando, Senhor, em todo momento, Pai. Que o Senhor visite, Pai, as nossas casas, Pai, continue protegendo a nossa família, protegendo a nós mesmos, Senhor. Protegendo nossos amigos, as pessoas que a gente ama, Senhor. Continue, Pai, continue protegendo, Pai, todos que estão presentes aqui, todos que não estão presentes, Senhor. Que o Senhor continue visitando a casa de cada um, Pai, e alimentando, Pai, provendo, Pai, suprindo o que é de necessário, Pai, para cada um, Senhor. Obrigado, Pai, que esteja conosco essa manhã, Senhor, nos orientando e nos dando discernimento, Senhor. Amém. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Mateus 13, versículo 44. Certo? Diz assim a parábola do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Eu vou ler de novo esse capítulo, esse versículo. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. E os ruins, porém, lançam fora. Assim será da consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando a sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não, então, entre nós, todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto?
e escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Esse trecho aqui mostra novamente, né, Jesus mostrando, através das parábolas, a importância do reino de Deus, né, e o valor que ele tem, né, que é oculto a muitos homens, né, mas tem um valor inestimável quando descoberto, né? Então tem essa parábola aqui do tesouro escondido, onde um homem que descobre esse tesouro que estava oculto, né? Transborda de alegria, vende tudo, né? Porque lhe importa, porque ele entende quão necessário é, né? Quão necessário, quão importante, quão maravilhoso é, né? Quão transbordante é esse tesouro, que é o reino dos céus. É, nada fica mais importante do que isso, né? Jesus Cristo, Deus, os ensinamentos dele, o que ele tem feito, a graça dele, a misericórdia dele. Não tem nada que possa tomar o lugar quando, quando realmente descoberto, né? E aqui na parábola da pérola, a mesma coisa, né? Jesus fala também aqui, né? O reino será semelhante aqui a um que negocia e procura boas pérolas, né? E tendo achado uma pérola de grande valor, vai lá, vende tudo e compra, né? Quão importante maravilhoso é o reino dos céus, né? Na nossa vida. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai experimentando cada vez mais e tendo mais sensibilidade, mais vontade, mais sede, né? Mais sede. Repetir agora há pouco, né? Você falou, você falou ontem uma frase muito bonita, né? Só conseguimos apreciar a água quando estamos com sede, né? É muito parecido com isso, né? Esse tesouro, ele só se torna valioso quando realmente você experimenta dele, né? Quando você realmente toma conhecimento. Então, ele realmente é uma pérola oculta, é um tesouro oculto, né? E quando o véu cai dos nossos olhos, quando realmente revelado, a gente consegue perceber o valor que ele tem para nossa vida, né? Parábolas da rede, muito parecida com a do trigo, né? O joio do trigo. Então, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, colhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deixam fora. É muito parecido com a questão do anjo, né? Os anjos são os ceifeiros, né? E os peixes bons, né, ficam e os ruins ficam de fora, né? Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu analiso, eu vejo isso aqui assim, a mesma coisa como você falou aí. Porque comigo não foi diferente. Quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu chorei tanto, após chorei, eu chorei tanto. Nossa, as lágrimas saíram de mim assim, como se estivesse tirando todo o peso das minhas costas, sabe? Os meus pecados caíram, foram tirados de mim assim, ó, em questão de minutos.
Quando eu estava chorando, os irmãos abraçados comigo. Foi numa casa de família. Eu me lembro como hoje. Jesus me abraçando e eu chorando, me arrependendo dos meus pecados, do meu passado. E olha que foram 40 anos de... Não vou dizer 40 anos, porque quando eu era criança eu não sabia de nada, né? Mas uns 35 anos, mais ou menos, de coisas erradas que eu fiz na minha vida. Porque a pessoa, quando não conhece Deus, 90% do que você faz é errado. Porque você só pensa em você. O ser humano só pensa, o ser humano que não conhece Deus, ele é egoísta de natureza. A natureza dele é a natureza egoísta. Tudo que ele faz, Fábio, é pensando no seu bem, no seu próprio bem. Ele empresta dinheiro para o outro, pensando em cobrar juro, em aumentar o patrimônio dele. Ele faz um favor para o outro, pensando em, obter na frente retorno. Ele faz uma festa, convida os amigos que ele acha que amanhã ou depois, se ele precisar, ele, né? Enfim, tudo que ele faz é pensando em si próprio, em seu interesse. Ele não faz nada, amados, como o cristão hoje que conhece a palavra faz. Olha, eu vou fazer isso para você, porque Deus fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu quero ver o seu bem, então eu vou fazer isso para você. E isso é um tesouro que a gente descobre quando a gente passa a conhecer a Deus. Você fazer as coisas para o teu próximo sem interesse próprio, mas se interessando em ver ele bem, em ver ele melhor, né? Olha só que alegria eu fiquei. Eu até contei para você agora de manhã o que eu fiz. Uma coisinha simples. Cidadão carregando uma, uma, uma sacola pesada. Podia passar e ir embora. Afinal de contas, não conheço o cara, não vejo, não tenho nada com ele. Nem conheço. Por que eu vou parar e colocar o homem dentro do carro, né? Não, mas eu não pensei duas vezes. Parei. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Tá pesado aí as bolsas do senhor? O senhor quer uma carona? Posso te dar uma carona? Ele falou, "Ô, rapaz, é." Quer dizer, na hora eu senti que aquele peso dele podia ser aliviado, né? Eu poderia ajudá-lo. Então são essas coisinhas, Marão, que quando a gente não tem Deus, a gente passa despercebido. Ah, não, mas quando você tem Jesus Cristo no seu coração, quando você conhece a palavra, você vai e muda a situação. E olha que esse homem ficou muito contente. Não fosse só por um favor que eu fiz para ele, mas eu já fiz dois, que ele tinha outro problema de saúde e já foi revelado para ele como ele poderia resolver o problema de saúde dele. Quer dizer, olha quanto Jesus Cristo nos faz útil. É para isso que ele nos colocou no mundo, para nós sermos útil um ao outro. Isso não tem preço, Marão. Isso não tem preço, tá? Você não imagina o quanto as coisas de Deus, elas são valiosas. Esse é o tesouro que Jesus cita aqui.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e o homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quando a gente encontra um tesouro, a primeira coisa que a gente faz é isso mesmo. A gente, né, compra aquele pedaço de terra para explorar ele. E aqui não pode ser diferente. Nós encontramos Jesus, nós vamos andar com ele, ver as maravilhas que ele fez, porque cada maravilha que ele fez é um tesouro, é um aprendizado inesquecível. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, né? E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Por isso, amados, eu falo para você, sabe, Fábio, eu estava orando agora de manhã cedo, eu lembrei de você, da sua filha te abraçando e falando, aquilo aí não é o que joga na parede? Eu orei por você, Fábio, pela sua filha, pela sua esposa que eu não conheço. Eu orei pelo James, pelo Lucas e a esposa do Lucas, pela Tamires, pela dona Marinês, por cada um que participa do devocional. Olha, foi mais ou menos 1 hora e meia de oração. Ia lembrando de um, lembrando do outro, já vai, né? Mas eu tenho que orar agora pela igreja, tenho que orar pelos irmãos, tenho que orar pelos deputados, senadores, prefeitos, governadores, pelos meus vizinhos, pelos meus irmãos, pelos meus parentes e amigos. Rapaz, ainda esqueci de muita gente ainda, sabe? E foram assim, passaram-se mais de 1 hora. E olha aqui, aí eu fiquei pensando, nossa, mas quanta gente. E ainda esqueci de alguns ainda. Esse tempo que você passa apresentando essas pessoas diante de Deus, Deus está enviando anjo para proteger essa pessoa, porque alguém está intercedendo por ela, não tendo nada, mas possuindo tudo. Por quê? Porque nós intercedemos pelas pessoas, nós oramos, Deus ouve a nossa oração. Ontem lá na célula tem que fazer um cateterismo, tá com medo de morrer. Falei, meu amigo, você veio no lugar certo. Nós vamos orar por você e você vai se sentir melhor. Porque a palavra de Deus fala que se nós fizermos tudo conforme Ele nos manda, Tá travando, seu Mário? Tá a internet certa hoje? pediremos o que quiser e nos será feito. Saúde, vai dar tudo você não, mano. Agora apareceu. Mas sua internet tá travando aqui pra mim, por isso que eu desliguei minha câmera. Você tá conectado na internet certa hoje? Travou algumas vezes já hoje. Tô. Tá? É que deu um apagão aqui, de repente, a luz piscou, pode ter caído a força por alguns momentos. Mas tá tudo bem, tá? Agora eu tô te ouvindo. Então tá bom. Então, amados, é isso. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos dá esperança, né? Ela levanta a gente quando a gente está caído. É isso que Deus faz conosco e o ser humano não percebe, né? Não percebe.
Se ele soubesse que Deus se interessa por ele, que Deus tem um plano de levar nós para morar com ele eternamente na glória, para poder se manter de pé. Nós não precisamos nada disso. Nós temos alegria própria dentro de nós, dentro do nosso interior. A palavra de Deus fala aqui, ó, estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se apanha os cestos, os bons, os ruins, porém lançam fora. E aí? Como é que vai se sentir essas pessoas quando forem lançadas fora? E vai chegar o grande dia do trono branco, em que todos terão que comparecer diante de Deus. E você ouvir, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Isso é muito é lamentável. Mas é o que vai acontecer. E assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Já pensou, rapaz? Pessoas chegar e separar você. Ó, você vai para lá, você vem para cá. Quinta-feira o pastor estava pregando lá na nossa igreja. Ele falou que ele estava na fila lá para tirar o passaporte para ir para os Estados Unidos. E quando o cara pegava o passaporte do cara e devolvia, ele já sabia que aquele cara não foi aprovado. Mas quando ele pegava o passaporte e segurava, podia ficar tranquilo que ele ia receber a notícia na casa dele. E ele disse que estava lá na fila. E ele estava tranquilo. Porque ele sabia que ele não estava indo porque pelo mero prazer dele. Ele estava indo porque Deus enviou ele. Ele era enviado. Então ele sabia que ele ia. Ele não tinha dúvida que não ia ter problema chegar lá na embaixada. Ele estava na fila, mas ele tinha certeza. Falou, Senhor, eu sei que o meu passaporte vai ser aprovado, porque é o Senhor que me enviou. Então ele tinha a certeza, a fé, de que ia dar tudo certo como deu, né? Aí ele mesmo falou, mas foi um beautiful day. Falei, é, né? Foi um lindo dia, né? Não, glória. Então ele estava muito contente, porque ele foi aprovado, né? Passou. Enquanto outros choravam, ele queria ir de qualquer jeito e não conseguia ir. Então, amados, é mais ou menos isso aí. Mas para que você seja aceito, você precisa passar por um processo. A sua situação tem que estar em dia. Você ouve a palavra de Deus? Você ouviu Deus falando com você? Você praticou os mandamentos? Você, você foi justo com o seu amigo, com o seu parceiro, com o seu empregado? Você cumpriu com as suas obrigações? Ou você só deu problema lá embaixo? Olha aqui, ó. Olha o seu filme aqui. Tive doente, tu fosse me visitar. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. E aí? Olha, meu.
Não vai, não. Vai ficar aqui. A palavra é tão simples, pá. E ele fala, disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Aí os discípulos disseram, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino nos céus é semelhante a um pai de família. Pode passar aqui, filho. Pode passar. É semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluídas estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Porque eles sabiam que as palavras de Jesus eram maravilhosas, era dinâmica, era confortável, era do ensinamento assim extraordinário. Mas eles não deixaram ainda de dar um pitoco ainda, ó. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não são entre nós as suas irmãs? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Aí eu te pergunto, Fábio, se você vê uma pessoa com um QI sobrenatural, um QI acima do seu, você tem que admirar essa pessoa, você tem que respeitar, você tem que ver que a pessoa é dotada de um dom extraordinário, algo que você não tem. Você tem que dar uma determinada atenção a ela. Levar em conta não só aqui as palavras que Jesus transmitia, mas tudo que ele fazia. Eu fico imaginando aqui, né? Esse capítulo 13 inteiro, praticamente, Jesus deve ter ficado horas falando com eles. A começar pela parábola do semeador. Que ele falava do reino dos céus. Olha, e tinha muita gente aquele dia sentado lá, e ele disse, e o semeador saiu a semear pelo caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E explicou tudo aquilo. E falou do trigo e do joio. E falou do grão de mostarda, aquela árvore, aquela semente tão pequenininha, que se tornou uma árvore grande, frutífera, onde as aves dos céus e onde as pessoas podiam ficar debaixo e sentir o frescor, respirar aquele ar puro do calor, que lá naquela região é muito quente, né? Você sabe que ali naquela região é muito quente. Inclusive a pele deles são a pele mais esverdeada, parecendo da cor de uma azeitona, né? Aquele povo, o sol ali é muito quente.
E ele dando as explicações da parábola do grão de mostarda, do joio, do trigo. As pessoas devem ter ouvido muito. Então, quando o cara falou, de onde é que vem tanta sabedoria? Né? Mas eles vieram depois se escandalizar, dizer, mas vem cá, esse aí não é o filho do carpinteiro lá? Filho da Maria? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos, né, Tiago, José, Simão e Judas? E não são nós, todas as suas irmãs estão entre eles? De onde veio tudo isso? De onde é que veio tudo isso? Eles não queriam, né? Eles não aceitavam. Eles ficaram com inveja. Ali entrou o espírito de inveja, varão. O espírito de inveja. Aí já foram derrotados ali. Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, veja bem, a gente sabe que dentro de casa a gente não tem muita honra, porque os nossos filhos, nossa esposa, nossos parentes, nossos amigos mais íntimos, que conhecem o nosso passado, vai ser o primeiro a falar, mas você fez isso, fez aquilo outro. Você não é digno de ficar falando de Jesus, não. Você não é essa pessoa aí, não. Eu conheço você e aponto o dedo para você. Mas saiba de uma coisa, Fábio. Deus te conhece. Deus te conhece. Ele sabe quem você é hoje. Seu passado para ele não importa mais. Nosso passado foi jogado no mar do esquecimento. E hoje você é um homem que nasceu de novo. Você é um novo homem, nascido de Deus, que encontrou esse tesouro e se abdicou de todos os seus amigos para continuar com esse tesouro. Você é essa pessoa aqui que vendeu tudo e comprou esse campo e vai dar muitos frutos. Você é essa pessoa. Nós somos essa pessoa. E nós não vamos se escandalizar quando nós encontrarmos pessoas da mesma índole, falando do mesmo espírito, as mesmas coisas. Isso é que importa para nós. Não vamos nos preocupar com as pessoas que pensam mal da gente, não. Elas não têm que pensar mal, elas têm que pensar bem. Ó, houve mudança. O padre hoje é outro homem. Ele tem um pensamento diferente. Mas não, como eles não conhecem a Deus, eles ficam criticando porque eles acham que você tinha que continuar pulando, dançando rock e fazendo tudo aquilo que o mundo faz. Era para você estar aqui no carnaval, agora curtindo o carnaval aqui no Brasil, que é a grande atração do momento. Você tem prazer nisso? Não tem. Você não tem mais prazer. Os valores são outros. A sua preocupação agora é outra. Isso é que te faz um novo homem, faz uma nova criatura. É ou não é? Isso aqui é importante, Fábio. Bonito é o último versículo, né, Silmar, que ele fala aqui nesse capítulo. E não fez ali muitos milagres. Ele só não fez muitos. Só É, curou alguns cegos,
fez alguns mudos falarem. Não fez muitos, não, viu? Só poucos. Por causa da Porque as pessoas, incredulidade deles, né? exatamente. Então, quando as pessoas não acreditam, elas não recebem. Quando elas não têm fé, elas não recebem. Entendeu? As pessoas só recebem as coisas quando é merecedora, quando há merecimento. Sem merecimento, você não consegue. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Quero ler uma coisa aqui para você. 2 Pedro. Um, 1 e 2. 2 Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já se largou tempo. Não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, varão, você acha que Deus está contente com essa situação? As pessoas, em pleno século XXI, ignorando a existência do Criador? Não. Ele só não faz nada, amados, porque o seu filho, ele já deu o seu filho, pagou o preço por nós. Pagou o preço. Jesus veio, morreu na cruz e falou antes, ó, vai acontecer isso, 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 mas é bom que isso aconteça, para que amanhã ou depois as pessoas caiam em si e se arrependam, e reconheçam o sacrifício de Jesus e sejam salvos. A salvação é de graça, Fábio, é de graça, é de graça. Nós não temos que pagar nada por ela, nada. Mas por ser de graça, porque as pessoas não têm que pagar nada, as pessoas não tomam posse dela. Porque o pecado está tão entronizado nas pessoas que você pode ver que elas pagam para ir no baile, elas pagam para beber, elas pagam para fumar, elas pagam para jogar, elas pagam para se divertir. Tudo é pago. E a salvação é de graça. E elas não conseguem entender isso. Por ser de graça, por elas pagarem por todos os erros que cometem, elas não conseguem ver a salvação. Não conseguem ver esse tesouro. Por isso que Jesus fala em parábolas, porque aquele que é dele, aqueles que são os escolhidos, varão, vão perceber. Mesmo em parábolas, você vai ver que Jesus está falando, é para mim, é para você. E as pessoas que não são de Jesus não conseguem entender. Só vão entender
as pessoas que são de Deus, os escolhidos. Os outros não vão compreender. Alguém vai até ouvir essa palavra. Por um momento, como diz a própria parábola do semeador. Mas vem os problemas, as situações, os manjares que o inimigo coloca na mão dele e ele vaza de novo. Ele não permanece. Não permanece. Permanecer aqui, ó, é o grande tesouro, é a grande novidade, é o grande segredo. Permanecer, obedecer, seguir em frente, é o grande segredo, é o grande tesouro a ser conquistado. Mas eles não conseguem. Agora eu pergunto para você, qual é mais valioso? Você aceitar Jesus e viver uma vida. Eu hoje vou completar 70 anos. Continuar firme na presença do Senhor para Ele dar a vida eterna. Ou viver um pouco de tempo aqui que me resta, desfrutando dos belos prazeres dessa terra e perder a eternidade. Sabe, Fábio? Eu já me encontrei nessa situação. Eu olhar assim e falar, Senhor, às vezes uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma coisa assim que chama atenção. Eu olho e falo, Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai. Eu estou tanto tempo a te servindo, Pai. Eu não quero me perder. Não vai ser agora, Senhor, que eu vou me deixar me envolver com essas coisas. Ela é atraente, Pai, ela é. Mas me dá força, Senhor, me ajuda. Não deixe eu cair, Pai. Me livra desse mal. Não foi nenhuma nem duas vezes, foi várias vezes, Fábio, que eu orei desse jeito a Deus. Porque o pecado vem, varão. Ele vem. A tentação vem. Mas você precisa pedir socorro a Deus. Você tem que falar com Ele. Fala, Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai. Me ajuda. Se você não fizer isso, você não consegue, varão. E essas coisas acontecem, às vezes, até dentro da igreja, você quer saber. Dentro da É, igreja. depende Dentro de do Deus. ambiente. A gente mesmo é muito fraco, né? A gente depende dele. Tem que pedir ajuda o tempo todo, se proteger, andar no espírito, porque a carne, ela tenta, né? Ela tenta. O inimigo é terrível. Ele quer nos derrubar. Mas é maior o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus fala que Ele não vai nos dar um fardo maior que nós não possamos carregar. Então, amados, tenha certeza que você consegue. Você consegue. Amém, Fábio? Amém. Tem um trecho aqui, seu Mário, que eu queria comentar que acho muito legal, que é o versículo 51. Fala que Deus é o Deus de ordem, né? Ó. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe sim, né? Jesus perguntou, né? Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O meu entendimento aqui é que Jesus, né, vem dizendo que nós precisamos ser organizados, né? Dentro de tudo que a gente vai aprendendo, da nossa caminhada, né?
A gente precisa fazer as nossas anotações, a gente precisa, né, organizar o nosso aprendizado também, né? Essa habilidade que o senhor tem aí, tantos anos, né, na caminhada, poder falar, ó, Fábio, vamos ali em 2 Pedro, né, capítulo 2 ali, vamos ler isso aqui, né? Agora vamos aqui em Zacarias, agora vamos... Porque existe, né, uma habilidade que a gente vai adquirindo com a palavra, né, o manuseio da espada, né? De como lidar com Sim, ela e saber onde buscar, né, a ferramenta necessária, né? Olha, agora eu preciso usar, sim, né, tem um determinado ensinamento que ele está aqui, né, que está ali. Então você, ao longo da caminhada, é importante a gente ir anotando aqueles versículos que mais tocam o nosso coração, que a gente acha, né, que a gente sente que a gente pode utilizar ele em determinados momentos, em determinadas situações, né? Que é muito interessante. E eu estava assistindo um vídeo esses dias, né? E o rapaz ali estava falando algumas técnicas que ele tem usado para decorar alguns versículos, né? Para onde, quando ele precisar daquele versículo, ele conseguir lembrar, né? E poder utilizar. E aí ele falando também essa questão que, olha, não é por vaidade, né? Não é por... mas quando você está no processo de evangelização, às vezes você está conversando com alguém, você não tem o tempo, às vezes a pessoa ali que está iniciando, fala, pera um pouquinho, deixa eu abrir a Bíblia ali e buscar naquela informação, e aqueles minutos ali, você buscando dentro da Bíblia ali, pode ser, né? A pessoa que está ali conversando com você pode achar, né? Se desconectado da conversa, né? Então, quando você tem a é, palavra afiada na ponta da língua, ela fica muito mais fácil, né? E eu tenho algumas palavras aqui, alguns versículos que eu venho anotando, né? E aí eu criei um joguinho. Outro dia eu tinha conversado com o senhor de fazer é, conversar, discutir os provérbios com as minhas crianças, lembra? E aí, assim, o sim, provérbios eu tentei fazer isso, mas acho que me falta habilidade ainda, né? Acho que tem algumas coisas que são mais profundas ali. E aí foi interessante que eu peguei esses versículos que eu anoto de vez em quando, e aí o rapaz ensinava lá, que ali você anota aqui o versículo, né? Pega um papelzinho aqui assim, ó. Aí você anota o versículo que você quer, né? Aí eu até escrevi em inglês também para meus meninos aqui, né? E sim, atrás você coloca o número do versículo, né? Então, por exemplo, esse aqui é o é, versículo Romanos 12:2, né? E aqui na frente é, tem o versículo que é, né? E aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, aí de vez em quando você vai olhando atrás e você vai, né, associando e acaba decorando, né? E aí eu fiz alguns, né? Aí eu peguei com os meus filhos, né, e sentei na mesa e falei assim, ó, escolhe um número aí de 1 a 10, né? Eles escolhiam o número de 1 a 10, eu pegava um, aí eu lia, a gente discutia, falava o número, a gente foi discutindo alguns, depois a gente colocou alguns 3, 4 do lado e falava assim, agora você lembra o número desse? Agora você lembra o número daquele? Foi engraçado, foi interessante, porque eles ficaram maravilhados, eles adoraram a brincadeira, né? De uma forma simples, né? Acabamos criando um joguinho ali. E aqui depois eu anotei aqui alguns versículos, não sei se você consegue ver, Samuel. Ó, tem alguns números aqui, tá vendo? De alguns versículos. é, E aí agora a gente põe em cima da mesa assim, e coloca como se fosse um jogo da memória, né? Ó, agora vamos lá, sim. esse aqui é da onde? Esse aqui é daqui, esse aqui é dali, esse aqui é dali. E aí, assim, como é importante a gente estar afiando uma ferramenta para a gente estar afiando, né, a nossa espada cada vez mais. Eu acho que é Isso, mas importante é verdade. é isso, né? Que você realmente está pronto para trazer uma determinada palavra, até mesmo a gente numa determinada situação, a gente lembrar de uma passagem da Bíblia, né, de uma forma mais fácil, mais automática, né? Aquilo vai alimentando a nossa fé, vai deixando a gente mais fortalecido, né? Para a gente poder, Verdade. né, né, estarmos afiados como, né, instrumentos de Deus aí, né, para aquilo que ele Pois tem para é, a Fábio. gente, né, nosso propósito, né. Mas eu achei Então vai interessante o lá, Fábio, joguinho lá aí. em Provérbios capítulo 2. Dá um pulinho lá em Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5. E lê aí para você ver que coisa maravilhosa. Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5. Provérbios capítulo 2, 4 e 5. Ó, porque o Senhor dá sabedoria, não, é 4. Que buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos,
a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá Tá vendo aí? sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha só. Você vê que coisa, né? Se você, como prata, ó, como prata, imagina se você procurar como ouro, né? Se como prata buscares, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Veja bem, você ter Deus como escudo seu, Fábio, é coisa maravilhosa, cara. Hã? Amém. Escudo, rapaz. Isso não tem preço. Agora você vai lá no 4, no 3, no 15, 3, 14, 15. Provérbios 3, 14, 15. Um pouquinho à frente aí. Melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Feliz Hã? o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que, que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o do ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. A ela quem? A sabedoria. Sabedoria, conhecimento de Deus. Tudo isso vem para nós, Barão. Tudo isso é nosso. Tudo é meu, tudo é seu, tudo é de Deus. Então, essas coisas, amados, eles não conhecem. O mundo aí fora não conhece. Por isso que você e eu, nós encontramos um tesouro. E nós estamos ligados. Amém. O Papai do Céu continue iluminando nossos caminhos, que a gente possa ter discernimento e revelação daquilo que ainda nos aprisiona, dos nossos pecados, a gente Agora, possa nos humilhar e Fábio, sermos perdoados. agora depois de nós conhecermos tudo isso, meu irmão, nós temos toda essa riqueza, nós precisamos andar humildemente, entendeu? Como se nada tivéssemos, porque é assim que Deus quer de mim e de você. Nós conhecemos aqui agora, nós tomamos posse, nós sabemos que nós temos todos esse tesouro, que Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, Ele é tudo para nós. Mas nós não podemos sabe? Não, nós temos que andar humildemente para que as pessoas possam se aproximar da gente, na humildade, viu? Na humildade. Não vamos levantar o nosso ego, não, porque senão a gente pode parar na caverna que nem Elias, viu? Tá? Elias, você sabe que Elias, ele clamou e Deus desceu fogo do céu e queimou o holocausto. Ele detonou mais de 400 profetas, 700 profetas, e depois foi parar na caverna com medo de uma mulher. Então nós temos que andar na humildade, com os pés no chão. Nós somos possuidor de tudo isso que você viu aqui. Tesouro, prata, ouro. A maior riqueza do mundo nós temos, que é a palavra de Deus. O escudo, nosso Senhor é nosso escudo, é nossa fortaleza. Na hora da angústia, na hora da tristeza.
mas nós temos que andar humildemente para podermos ganharmos almas para Jesus. Amém, amados? Deus. Você quer falar Olha mais só, alguma coisa, Fábio? para mim a dose de hoje alimentada. Tem mais Glória ainda. a Deus. Amém. Então, amanhã a gente começa aqui a morte de João Batista, capítulo 14, né? A gente vai para o 14. Se você quiser começar às 7h30, para mim tudo bem. Que amanhã não vai ter culto mesmo. Se não tiver problema para os outros que já. E a gente começou 8, né? A gente está começando às 8? A gente está começando às 8, por causa do. Que não tem o ensino lá do Silas, né? Do Thales. Mas Salles. 8 horas para mim é melhor, Samar. É melhor? Então, É, tudo bem. tá? Começamos às 8 horas, então. A gente consegue Continuamos às 8 horas. descansar um pouquinho mais. Tá bom. Né? Combinado? Tá bom. Tá bem. Você faz a oração pra gente? Fácil. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento vivido na tua presença, Pai, por estar, Senhor, recordando a tua palavra, Senhor, e aprendendo de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo tesouro que hoje foi encontrado, foi nos revelado, Senhor, através da tua palavra. Saber, Senhor, e ter a certeza que o Senhor é o nosso escudo. Nas horas de angústia, é um momento presente nas nossas vidas, Pai. O Senhor sempre está conosco, Pai. Seja qual for a situação. E aprendendo, Senhor, que nós temos que viver em humildade, Senhor, para podermos nos aproximar dos outros e trazê-los para nós, Senhor. Abençoa, Pai, as famílias dos nossos irmãos que participam diariamente desse devocional, aqueles que cotidianamente, Senhor, estão com os ouvidos atentos à Tua palavra, Senhor. Protege eles, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, o Fábio, a sua esposa, seus filhos, sua família, Senhor. Seu trabalho, Senhor. Seus negócios. Abençoa o James, o Daniel, a Rosa, Zeiro, Elias, Roseli, o Lídio, Ramon, Kel, a Rosana, Senhor. E seus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, o Lucas, a sua esposa, a sua sogra, o seu pai, que é um novo convertido. O Senhor esteja abençoando a família do Lucas, Pai. A família do André, Senhor. A Tamires, ó Pai, que está viajando, Pai, para outro país. Que o Senhor esteja com ela, onde ela for, Senhor. Ô, Pai, protege, guarda, livra de todo mal, Senhor. A Marineide, Senhor, lá na Bahia, Pai. Que ela consiga, Senhor, os desejos do seu coração, Pai. Que ela esteja firme, ligada na videira, Senhor. Abençoa o Salles, o Ciro, as pessoas que estão nos ensinando, Pai, predestinando seu tempo para nos ensinar a palavra, o Apocalipse, Pai, que poucos temos conhecimento, Pai. Abençoa a vida dele. Abençoa, Senhor, a Ruth, que discretamente todo dia ouve a palavra, Senhor, mas está conosco ali firme na videira, Pai. E todos aqueles, ó Pai, que têm contribuído, Senhor, com este devocional, Pai. Abençoa grandemente, Senhor. Nos dá a certeza, Senhor, de que possamos sempre estar contigo, Pai. Onde quer que nós formos, ó Pai, nós possamos ser instrumentos usados por Ti, Senhor. Abençoa cada momento, Senhor. Abençoa nossas atitudes, ó Deus, nossos pensamentos, nossa maneira de agir, de se comportar, Senhor. Esteja sempre na presença do Senhor, Pai, para que as pessoas nos observem
e possam se aproximar de Ti através do nosso comportamento, Pai. Abençoa minha família, meus filhos, meus parentes, meus amigos. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Justamente